Mistério. Essa palavra pode representar a morte ou as três mortes de Joaquim Soares da Cunha, ou Quincas Berro d'Água. Não sabia ao certo de como esse personagem havia morrido, mas sabia de uma coisa, que após ele se desligar da família e da sociedade, ele virá de Joaquim Soares da Cunha, ele virava Quincas Berro d'Água. Um personagem com um estilo totalmente diferente, um homem totalmente diferente que vivia bebendo e vivia com amigos. Ele adotou um estilo de vida que era bem estilo Carpe Diem. Ele aproveitava o momento do jeito que acreditava que deveria aproveitar, do jeito que acreditava ser feliz. E a partir disso, como ele acabou se desligando da família, ele tornou-se um vergonha para a família. Então, ele sofre a primeira morte e a primeira morte é a moral. O segundo capítulo ele já começa a dar algumas características de como era o personagem Joaquim Soares da Cunha. Era um homem respeitável, um bom funcionário, um homem de família, pai e também nunca tinha presenciado um bar, porque ele não era dessas coisas. A família também acreditava que a partir do momento em que o Quincas Berro d'Água, aquele homem com um estilo totalmente diferente e que tinha se tornado uma vergonha para a família, a partir do momento em que ele morresse, ele voltaria a ser o que era antes. Porque as memórias, aqueles momentos bons que eles tiveram com a família, seriam, teriam se tornado memórias e seriam preservados. Ainda no segundo capítulo do livro, aparece uma mulher negra. Essa mulher é vendedora de acarajé, mingau, entre outros produtos. E aí, uma certa manhã, ela vai falar com o Quincas Berro d'Água, ela vai falar de um acordo que eles tinham feito anteriormente. E aí ela acaba falando com ele, só que não obtém resposta. Não obtendo resposta, ela fala mais uma vez e acontece a mesma coisa. Ela se aproxima e percebe que a unha dele está aquecida para fora da meia, para fora do pé, na verdade. E aí, ela se aproxima, chega perto dele e percebe que ele está gelado. Então ela se tem uma conclusão. Quincas Berro d'Água morreu. E aí depois disso, ela acaba correndo e indo espalhar a notícia. Posteriormente chega um santeiro e ele fica meio assustado com o ambiente em que a família está inserida, pela casa onde a família mora. E aí ele acaba perguntando se por acaso a morte de Quincas Berro d'Água se deu por motivo de traição da mulher. Só que acaba recebendo a resposta que não, e a partir disso a família começa a preparar o velório dele. Capítulo 3. Wanda chega a Pocilga e recorda do quanto tentara trazê-lo de volta em vão. O defunto era um morto pouco apresentável, cadáver de vagabundo falecido ao azar, sem decência na sua morte, sem respeito, rindo-se cinicamente, rindo-se dela. Cadáver para necrotério, para ir no rabecão da polícia, para servir aos alunos da faculdade de medicina nas aulas práticas. Era o cadáver de Quincas Berro d'Água, cachaceiro, debochado e jogador, sem família, sem lar, sem flores e sem rezas. Não era Joaquim Soares da Cunha, correto funcionário da mesa de rendas estadual, aposentado, bom esposo. Wanda indaga-se como pode um homem aos 50 anos largar tudo e começar nesta idade a vagabundear pelas ruas, beber em botequins baratos, frequentar o meretrício, viver sujo e barbado, morar em infame pocilga, dormir em um catre miserável. Por mais que tentasse, não conseguiria compreender. Loucura de hospício não era, assim nem Quincas havia dado o último suspiro e sua família iria transformá-lo em Joaquim Soares da Cunha. Capítulo 4. A família se vê com vergonha e como evitá-la. Para isso, qual seria a melhor forma de se livrar do defunto? O médico chega para dar a conclusão do óbito e conclui: ele está rindo, hein? Wanda fecha os olhos, aperta as mãos e fica com o rosto vermelho de vergonha. Capítulo 5. A família entrega o corpo à funerária e tenta gastar o mínimo possível. Compram tudo novo, menos a cueca, pois achavam desnecessário. Em uma reunião de família, comendo uma peixada, Wanda, Leonardo, irmão de Quincas, Eduardo e tia Marrocas encontravam uma solução para se livrar
do incômodo de uma forma mais barata, prática e discreta possível, e decidiram levá-lo na pocilga mesmo, e diriam que ele morreu no interior. O melhor a se fazer era enterrar Quincas o mais discretamente possível, contar os fatos aos amigos e convidá-los para a missa de sétimo dia. E no capítulo 6, cá estava a família, ainda que atrás de uma solução prática para resolver o problema de velar o Quincas. E eles decidiram que iam ser só os 4 familiares velando e que eles iam se revezar. E lá estava o Quincas, na esquife, ou seja, uma pequena embarcação, de uma certa forma severo e não. E de certa forma, em alguns pensamentos da Wanda, quando ela via aquela luz toda entrando no ambiente e toda aquela alegria transmitida pela luz, ela achava uma desconsideração enorme com a morte, né? E dizia, né? Ela via como se deixassem as velas inúteis, porque já tinham luz bastante lá e tiravam, de certa forma, todo o brilho. Então ela, velando o pai, ela começou a lembrar daquele homem bom, do pai dela bom, do tempo da infância. E é nesse capítulo que descobrimos como Quincas abandonou tudo, que foi num dia, né, que aí ele começou a contar as suas vidas, que foi quando ele olhou para o Leonardo, chamou ele de bestalhão, depois fitou a Wanda e a Otacília e chamou de jararacas e simplesmente deu as costas e fugiu, desapareceu. E contava ele com 50 anos, dizendo que só teve 10 anos de felicidade. E assim o defunto se alegra com a brisa do mar, que entra e apaga todas as velas, e assim sorrindo e ajeitando-se no caixão. E no capítulo 8 todo mundo tá muito triste. A gente descobre o quanto o Quincas, ele de certa forma era muito querido. Todos os amigos super inconformados do fato dele ter morrido em terra, porque ele se considerava um bom marinheiro, né, apesar de nunca ter sido. E ele sempre dizia que isso era herança da família e que seu corpo pertencia ao mar. E também nesse capítulo a gente descobre o quê? O porquê do apelido Quincas Berro d'Água. A gente descobre que um espanhol enganou ele e ofereceu água ao invés de cachaça. E ele se irritou muito e ele deu um berro bem alto, gritando água, e que deu pra ouvir desde longe, assim, desde muito longe. E aí ficou o apelido Quincas Berro d'Água. Todos estavam muito mal, todos estavam de luto, muito mal, muito triste pela morte dele. E assim começou a aparecer relatos de quanto ele era bom. E não era só um malandro Quincas Berro d'Água. O capítulo 8 ele já não é mais focado tanto na família de Quincas, e sim no seu nome nas ruas e como que a notícia da sua morte estava impactando as pessoas. E ele, Jorge Amado, ele já começa a satirizar, como é o livro, enfim, toda a escrita de Jorge Amado é uma sátira. Ele está satirizando ali vários estereótipos no capítulo 8 que são reforçados ainda no capítulo 9, como o do bom selvagem amigo e sua origem racista, que ele começa a satirizar a ideia do estereótipo do negro extremamente forte, tão gentil que chega a ser bobo e tal. Descrito com características até animalescas lá no Negro Pastinha. O ex-militar honrado, que se diz honrado na verdade, mas que usa malandragens e jeitinhos brasileiros para poder se livrar e, como é retratado no capítulo, ganhar no baralho. E o malandro metido a cientista, né, que é o último que aparece, ele fala melhor, ele se expressa melhor, porque ele está sempre tentando vender rãs e ratos que ele conseguiu caçar por aí para cientistas. E o beatnik, né, que seria o jovem que vive a sua vida doidado, com os sentimentos à flor da pele. E esses 4 estereótipos são os 4 companheiros de Quincas Berros d'Água, né? E esses 4, nesse capítulo, eles recebem a notícia em seguida que o Quincas morreu. E por meio dessa história, dessa situação, Jorge Amado ele vai descrevendo
a sátira dele também ao uso da cachaça, né? Mostrando aquele coro dos marginais, dos bebuns, em volta do negro Pastinha, na frente da venda. Ele também mostra o impacto que a morte de Quincas causou que fez algum impacto em alguns eventos, por exemplo, quando o vendedor que estava jogando baralho contra o ex-militar e descobre que ele estava trapaceando. Eles discutiam para vias de fato, só que como eles receberam a notícia nesse momento de que Quincas havia morrido, a situação se amenou e todo mundo ficou triste e tal. Bom, já no capítulo seguinte, a dicotomia que Jorge Amado ele faz, ele fica ainda mais expressiva entre o Quincas e o Joaquim, né? Onde colocam os amigos do Quincas e a família do Joaquim no mesmo velório, já que eles foram visitar e tal. E ele retrata os familiares de Joaquim apáticos e rudes, porque Joaquim já havia morrido para poder que Quincas nascesse. Já os amigos de Quincas, eles estão totalmente abalados e desbalados, né? Eles estão tristes porque o nosso paizinho morreu, o pai dos marginais. E é engraçado como essa caricatura acaba fazendo com que a gente saia um pouco da realidade e se perca um pouco da sátira, que a gente ri, acha até cômico, e se você não prestar bem atenção, você não pega as críticas que o Jorge Amado ele faz, que são bem sutis, como por exemplo a tia Marroca ser sexualizada pelo o negro Pastinha, que já é um estereótipo animalesco, como por exemplo a Wanda, ela tratar rudemente os marginais por achar que ela é superior. Enfim, nesses dois capítulos ele trata basicamente dessa relação do Quincas com seus companheiros de rua e a situação do nome dele, de herói dos marginais, herói dos bebuns na Bahia. No capítulo 10, os amigos de Quincas estão com ele e Leonardo e Eduardo também estão lá, mas esses dois últimos acabam indo embora. Mas antes de ir, Eduardo fala para não deixar Quincas sozinho de jeito nenhum. Então, os amigos dele começam a beber, a fumar, e aí eles acabam, como o próprio autor fala, criando um senso crítico. E começam a falar mal da família de Quincas, dizendo que eles eram avarentos e pão duro, não tinham feito algo que preste para Quincas, não tinham feito algo que ele merecia. Então eles acabam indo atrás de algumas coisas para ele, voltam com comidas e bebidas, e aí eles se sentam ao redor de Quincas, no caixão dele, e vão lá fazer uns rezos e fazer umas orações, mas eles percebem que Quincas não tá animado com aquilo. Então eles voltam a fazer o que estavam fazendo, a beber, né? E acabam dando cachaça para Quincas também. Ele estava deitado no caixão e os amigos deram para ele, mas acabou que ele se melou todo, derramou na roupa que ele estava. E aí os amigos dele levantaram ele do caixão, sentaram ele e deram mais para ele, mais cachaça. E aí eles tinham começado uma discussão sobre quem deveria ficar com Quitéria. E eles retomaram essa discussão na frente de Quincas e até disseram que ele deveria decidir quem ficaria com Quitéria. E um dos amigos dele até falou assim: vocês estão aí discutindo quem vai ficar com ela e ele ainda nem esfriou. E Quincas acabou ficando com raiva quando viu os amigos decidindo, tanto que ele acaba cuspindo cachaça na cara de um dos amigos dele, porque ele ficou com raiva. E eles ficam tentando bajular Quincas, mas ele não gosta da ideia. Depois eles voltam a falar mal da família de Quincas, dizendo que eles eram sem futuro e não tinham feito nada que preste, eram avarentos, né, como já tinham dito. E Quincas fica lá conversando com eles. Depois de um tempo, eles ficam em silêncio e começam a ouvir os barulhos vindo da cidade, as músicas, vem a luz da lua que fica entrando pelas janelas. E aí eles começam a cantar lá, ficam um bom tempo cantando, coisa que gostavam de fazer. E aí um deles lembra
que aquele dia era o dia da muqueca do Manuel, que o Manuel fazia sua muqueca. E aí eles ficam com vontade de ir. Quincas até estala a língua assim, e aí um deles fala, tá doido pra comer, né? Então eles acabam combinando lá de ir e de buscar as mulheres para poderem se divertir. Mas um deles fala, pergunta se deixariam Quincas lá sozinho e não podiam fazer isso. E aí Quincas até fala, oxi, E aí Quincas fala, oxi, eu não tô nem aleijado para poder ficar aqui. E aí eles se animam, levantam ele, Quincas levanta, e eles saem, descendo a ladeira, arrastando Quincas no ombro. Por fim, nos 2 últimos capítulos, o 11 e o 12, eles saem pela cidade, né? Vão em direção ao cais, onde tinha lá a famosa muqueca do seu Manuel. E aí, eles primeiro vão atrás das mulheres, né? Eles vão atrás de Quitéria. E aí, Quincas senta na escada de uma igreja com os seus amigos, enquanto os outros vão atrás de Quitéria. E Quitéria chega com mais outras mulheres. E aí ela chega e corre e abraça Quincas, mas ela fica com raiva e começa a brigar com ele, dizendo, como é que tu espalha uma conversa dessa de que tu morreu? Eu tava em casa já pra morrer também, achando que você tinha morrido de verdade. E aí ela fica louca, mas muito feliz porque ele não tinha morrido de verdade. E depois eles vão pra casa dela. E os amigos de Quincas acabam ganhando, né, essa briga. Mas saiu gente machucada, inclusive Quincas acabou caindo no chão, batendo a cabeça. Quitéria fica doida, vai pra cima dele. E aí, depois de um tempo lá, eles acabam descendo para o cais, pra comer a famosa moqueca. E quando eles chegam lá, eles entram num barco, pegam a moqueca e vão para o mar. E aí, lá tá sendo um momento muito bom. Uma moça chamada Maria Clara começa a cantar. A lua tá muito linda, o vento. Ele fica lá agarrado com Quitéria. E ela fica falando coisas pra ele, dizendo que estavam muito triste, achando que ele tinha morrido, mas estavam muito felizes por ele estar ali. E aquele momento todo estava muito bom, até que o céu se fecha, as nuvens começam a aparecer, as estrelas somem. E aí um dos amigos dele fala que era melhor eles voltarem, porque seria uma noite de temporal. Mas estava tudo tão bom lá, aquela cantoria de Maria Clara, tudo aquele momento estava muito chamativo a eles e eles acabam ficando lá. Mas acontece que realmente começa a chover e as coisas não saem muito bem. Começa a vir raios e a tempestade, e o vento, o mar fica entrando no barco e eles ficam lá com muito medo, tentando voltar, tentando se acalmar. Aí vem os raios e o pessoal fica desesperado, gritando, até que viram Quincas abrir os braços e se jogar dentro d'água. E aí ele foi engolido pelas águas. E por final, no capítulo 12, só fala que o caixão dele foi deixado, ficou no estabelecimento de Eduardo para ser ocupado por outra pessoa. E também fala que a última frase que ele citou quando se jogou foi que estava sendo enterrado ali mesmo, não ia se deixar enterrar numa cova, onde ele ficaria embaixo da terra, e que o caixão dele poderia ficar para outra pessoa, para uma ocasião melhor, para outra pessoa ocupar. E foi apenas isso que conseguiram entender no meio daquela tempestade. E o final, outras coisas que ele tinha falado, ninguém conseguiu entender. E assim termina a terceira morte de Quincas.